Olá, um ótimo dia para você. O Record News Rural de hoje está no ar. Pesquisadores da Unesp de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, desenvolveram produtos químicos fabricados a partir de óleo fúsel, obtido no processo de destilação do etanol. O material bioenergético tem alto valor de mercado. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Entre 2024 e 2025, o volume produzido atingiu quase 40 bilhões de litros. Mas grande parte desse processo gera resíduos. Um deles é o óleo fúsel, subproduto da fabricação do etanol. Foi pensando nesse desperdício que Gustavo e Maurício, pesquisadores do Laboratório de Pesquisa em Bioenergia da Unesp, iniciaram um estudo para reaproveitamento desse material. O nosso foco é transformar esse subproduto em compostos químicos que possam ser usados para a indústria química fina. A indústria de transformação, ou seja, a indústria que vai produzir medicamentos, fármacos e cosméticos, plásticos. Então, o nosso foco é esse, é transformar um produto, um subproduto da indústria sucroalcooleira em um produto, em compostos de alto valor agregado. O reaproveitamento do óleo fúsel é feito a partir de reações químicas variadas. Esse tipo de processo pode gerar impactos econômicos significativos, principalmente para os setores de bioenergia aqui na região. Nós introduzimos ele através de uma bomba especial num reator como esse. Dentro desse reator é feito umas transformações químicas, e a partir daí ele é retirado, uma parte é gasificado, como a gente pode ver aqui, e uma outra parte é coletada. Então a parte que nos interessa é essa parte que é coletada aqui. O mais importante é o impacto ambiental. Um material que seria descartado acaba sendo reaproveitado de forma econômica e sustentável. A ideia é que cada vez mais indústrias, principalmente da região, possam incorporar esse tipo de produção em seus processos. Uma vez que nós temos compostos ou compostos químicos, que são gerados aqui, que podem ser gerados em loco e com um custo bastante acessível e competitivo, essa matéria-prima de alto valor agregado e de preço relativamente baixo, ela pode atrair novas indústrias. Então a gente pode nuclear um polo industrial em torno das usinas sucroalcooleiras. É o que a gente chama hoje de biorefinaria, que é usar esses resíduos, usar essas moléculas para poder agregar valor e agregar nuclear novas funções em torno de usinas e de tipos de produtos que já estão estabelecidos. No laboratório da Unesp, pesquisas como essa têm mostrado que a ciência pode ir além da teoria. E com iniciativas assim, a universidade avança no desenvolvimento de soluções inovadoras para um futuro mais sustentável. A ideia de trabalhar com bioenergia é desenvolver novos materiais, novos combustíveis, principalmente os biocombustíveis, e tudo isso utilizando material renovável. Então, é criar uma linha de produtos, uma linha de combustíveis independentes da petroquímica. As exportações de feijão cresceram no primeiro semestre deste ano. O aumento foi de quase 90%. A colheita de feijão está avançando em importantes regiões produtoras. Enquanto isso, o setor registra aumento nos embarques de feijão nos primeiros 6 meses de 2025. Segundo dados da SECEX, as exportações brasileiras somaram 137 mil toneladas de janeiro a junho, um aumento de 89% em comparação ao mesmo período do ano passado. Já as importações caíram 46%, com a soma chegando a 4.900 toneladas. No mercado doméstico, levantamentos do CPEA mostram que os valores de alguns tipos de feijão seguem em queda. Para os pesquisadores do centro, a desvalorização são reflexo da maior oferta e da demanda fraca. Já os produtores de grãos de maior qualidade optaram por armazenar os lotes à espera da reação dos valores. A colheita recorde de milho e a baixa demanda estão mantendo o preço em queda. Os preços do milho seguem em baixa no mercado doméstico. É o que aponta o levantamento do CPEA. O avanço da colheita da segunda safra, que deve ter produção recorde, e a retração compradora são fatores que pressionam os preços para baixo. Além disso, a demanda externa enfraquecida reforça o movimento.
A Conab estima um aumento na produção do grão no Brasil, chegando a quase 132 milhões de toneladas na temporada 2024-25, um crescimento de 14,3% em relação à safra anterior. Sucessão familiar no meio rural. Esse foi o tema de um encontro que reuniu uma geração nova de produtores. Além do incentivo ao protagonismo no campo, o evento falou também de inovação tecnológica. Uma turma, muitos chapéus. Esses são os jovens rurais, em um encontro pra lá de especial. 150 pessoas de 12 cidades se reuniram na exposição agropecuária. Yara tem 17 anos e veio de Tumiritinga, pertinho de Governador Valadares. Ela tem contato com o meio rural por causa dos pais. A gente que cresceu a vida toda na roça sempre escuta que roça não dá futuro. Só que dentro de casa mesmo a gente vê isso, que dá sim, tem que ter cabeça, tem que ter força de vontade para que tenha frutos daquilo, né? O meu pai mesmo começou a mexer só produzindo para casa hortaliças, e hoje em dia na cidade ele é reconhecido como um dos maiores produtores de hortaliças e no mel também dentro da cidade. Rodrigo é de Conselheiro Pena e também mora com os pais em uma propriedade rural. A produção deles é focada na agricultura. É gratificante as pessoas reconhecer o trabalho da gente, né? A gente vai lá vender os produtos, as pessoas falam da qualidade. Isso é muito bom porque a gente é reconhecido pelo nosso trabalho, né? Todos atentos nas palestras que focaram na sucessão familiar, protagonismo jovem e as oportunidades no campo. Hoje nós temos projeto na área de bovino, na área de café, de horticultura, de fruticultura, de apicultura. Então esses jovens vão receber um incentivo através de fomento para começar aquele projetozinho, mesmo que pequeno, mas que um dia, amanhã, depois, ele possa crescer e aquilo ali realmente seja uma grande fonte de renda para ele, mesmo jovens. Do campo para a tecnologia, essa é uma carreta drone. Utilizado em propriedades rurais, o veículo tem capacidade de levar equipamentos e insumos. Tem o misturador para manipulação dos produtos. Não dá para ver, mas cabe também um gerador de energia. E lógico, esse drone enorme, responsável em fazer a pulverização no campo. Tem até esse cão robô. Além de imitar os movimentos de um cachorro, ele é usado na mineração para identificação de materiais dentro de túneis. Mas a tecnologia veio para ser usada em todos os setores. Da mesma forma que a tecnologia ela avança nos outros meios, no meio rural também, no campo rural também, a tecnologia ela avança e essa juventude, essa nova geração vai vir acompanhando essa tecnologia também, com certeza. Com a tecnologia chegando agora, a gente que é mais novos, consegue passar coisas novas para eles, né? Igual o meu pai mesmo, antes o mel tinha que ser exprimido, né, com a mão, e hoje em dia com a tecnologia ele conseguiu comprar uma máquina que ela faz esse serviço para ele. É isso. E olha, termina na quinta-feira o prazo para o pagamento da taxa do CCIR. O pagamento é obrigatório para a emissão do certificado de cadastro de imóveis rurais. O documento é exigido para a realização de operações como transferência, arrendamento, hipoteca, desmembramento e partilha do imóvel, além de permitir ao produtor acessar financiamentos, crédito agrícola e outras políticas públicas voltadas ao campo. A validade do CCIR é de 1 ano a partir da quitação da taxa. O pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou por meio de boleto bancário, que deve ser quitado exclusivamente na rede do Banco do Brasil. Após a confirmação do pagamento, o sistema libera o certificado. A moagem de cana-de-açúcar caiu na segunda quinzena de junho na região Centro-Sul. No período, foram processadas 42.710.000 toneladas. Na segunda quinzena de junho, as unidades produtoras da região Centro-Sul processaram 12,86% abaixo do volume da safra 2024-2025.
No total foram 42.710.000 toneladas, ante a 49,1 milhões na temporada passada. No acumulado da safra 2025-2026, até 1º de julho, a moagem atingiu 206,2 milhões de toneladas, ante 239,95 milhões de toneladas registradas no mesmo período no ciclo anterior, uma retração de 14,06%. A produção de açúcar nos primeiros 15 dias de junho totalizou 2,84 milhões de toneladas, uma queda de 12,98% na comparação com a quantidade registrada em igual período na safra 2024-2025. No acumulado desde o início da safra até 1º de julho, a queda foi de menos 14,25%. Na segunda metade de junho, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 1,92 bilhão de litros, sendo 1,17 bilhão de litros de etanol hidratado e 742,96 milhões de litros de etanol anidro, baixa de cerca de 17%. As cotações da soja no mercado externo estão caindo. Enquanto isso, os valores no Brasil seguem firmes. Pressionados pelas condições climáticas favoráveis às lavouras de soja nos Estados Unidos e pelos estoques elevados no Brasil e na Argentina, os valores externos do grão caíram na última semana. De acordo com pesquisadores do CPEA, a desvalorização internacional também foi intensificada pelas tarifas, que passam a valer em 1º de agosto, impostas pelo governo norte-americano para diversos países, inclusive o Brasil. No mercado interno, os valores seguem firmes com um movimento de baixa interrompido. Pesquisadores do CPEA explicam que isso se deve à tensão comercial dos Estados Unidos com países importadores de grãos e à valorização do dólar em comparação ao real. Esses fatores tendem a redirecionar demandantes de soja norte-americana ao Brasil. E depois do intervalo, a gente fala e analisa a expectativa de safra de grãos recorde no Brasil, puxada pela produção da soja. O Record News Rural volta em instantes, não saia daí. O Brasil deve colher nesta safra 339 milhões e 600 mil toneladas de grãos. Essa é a nova estimativa da Conab, divulgada na semana passada. O volume, se consolidado, representa um aumento de 14,2% em relação à safra passada. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o gerente de acompanhamentos de safra da Conab, o Fabiano Borges de Vasconcelos. Muito bom dia, Fabiano, tudo bem? Bom dia, Ingrid. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, Fabiano, a Conab faz vários levantamentos da safra durante a temporada, né? A anterior apontava uma produção de 336 milhões de toneladas. Agora atualizou para 339,6. A que se deve esse reajuste, esse aumento? Bom, essa safra, essa temporada 24-25 foi uma temporada muito boa para a agricultura brasileira. A primeira safra, né, aquela cultivada ali entre setembro e dezembro, colhida no início desse ano, e que tem a soja como principal produto, foi tudo bem, com exceção de um ou outro estado. O Rio Grande do Sul, por exemplo, teve uma perda na soja, mas na maioria dos estados produtores, as lavouras de soja vieram numa boa condição, inclusive com produtividades recordes. Então, tem uma estimativa recorde de produção de soja para essa safra. Isso acaba impactando no cômputo geral. E aí a principal atualização em relação a junho se deve ao milho. O milho, principalmente o milho segunda safra, a principal safra de milho do país. E as condições climáticas, elas, conforme a colheita avançam também, então ela vem confirmando esses números que a Conab já tinha como uma base ali de uma produção recorde, e agora a colheita avançando também para o milho, isso vai se confirmando. Então, por isso esse ajuste, como você disse, a Conab faz o acompanhamento durante o ano agrícola, e atualizações são passíveis diante dessa dinamicidade da agricultura também. Então, a gente teve atualizações para o milho segunda safra, o trigo
que está sendo cultivado agora, sendo semeado agora na região sul, uma estimativa de redução de área, isso também impacta um pouco na estimativa de produção, mas de uma maneira geral, essa safra, essa temporada 24-25, ela se encaminha aí para se tornar de fato a principal safra, a safra recorde da série histórica da Conab. É interessante porque mês a mês, levantamento a levantamento, esses números vão aumentando, né? Reflexo aí de muitos fatores, como a gente falou, né? Você disse, de área, de clima favorável, também de investimento em tecnologia, estímulo por políticas públicas. Então, são vários os fatores que corroboram, que colaboram para que mês a mês esses números aumentem. E agora, chegando no final, né, da safra de alguns produtos, de alguns grãos, esse número vai se consolidando. Você tocou num ponto interessante do acompanhamento da Conab, porque lá no início, lá em setembro, na primeira estimativa que a gente divulga em outubro, esses números eles são baseados em modelos estatísticos, modelagem estatística, em uma análise econômica de cada cultura para estimar, mas também aquilo que o produtor está disposto a investir em pacote tecnológico, enfim, tudo isso vai refletir na produção final, que é produto aí da produtividade da área. E essas estimativas elas estão até muito próximas daquela primeira estimativa que a Conab divulgou. Você olha para culturas como soja, se não me engano, a primeira estimativa era em torno de 166 milhões e agora a colheita finalizada nos principais estados produtores em torno de 169. O arroz, que tinha uma estimativa da Conab, se eu não me engano, de 12,1 milhões de toneladas, agora a gente fecha com 12,3. Então, esses modelos, essa calibragem que a Conab faz na primeira estimativa e vem acompanhando no decorrer dos levantamentos, ela serve justamente para isso, para ir captando aquilo que, de fato, não tem como você captar 100%, que é o clima, as condições climáticas elas são variáveis, mas também isso tudo que você falou em relação ao produtor, né? ao sentimento do produtor, aquilo que ele cultivou, aos incentivos que ele tem para aquele cultivo. Bom, na safra passada a gente acompanhou aí intempéries climáticas que prejudicaram muito, né, a produção e mesmo assim a gente teve uma safra recorde. Agora, se consolidado esse número de 339,6 milhões de toneladas, a gente tem um aumento de 14,2% de produção em relação à última temporada. É isso, a última temporada, ela foi não foi uma temporada boa. A primeira safra, né, a soja, ela sofreu. O Brasil teve no final de 2023 a influência do El Niño e isso acabou tendo pico de temperatura em várias regiões do país. A chuva ela demorou a vir, então a soja ela foi comprometida e a soja é o principal produto nacional, então reduzindo a produção de soja, consequentemente a produção nacional de grãos ela reduziu também. E para essa safra o cenário foi completamente diferente. Até demorou um pouquinho a chuva a estabilizar, mas depois que veio numa carga boa e o produtor, ele com um pacote tecnológico adequado, as produtividades, as plantas conseguiram expressar ali boas produtividades para a soja, para o milho, enfim, para quase todas as culturas em quase todos os estados. No último ano, de fato, aí houve esse prejuízo em relação na região mais central do país das chuvas elas demorarem a se estabilizar e também no final do ciclo ali no Rio Grande do Sul a gente tem que lembrar o que aconteceu das enchentes ali no final de abril, início de maio no Rio Grande do Sul, que acabou impactando as últimas lavouras que estavam sendo cultivadas. Então, para essa safra uma tempestade perfeita, por assim dizer, porque vem ocorrendo tudo bem para os cultivos, diferente do que foi em 2023-24. Vamos falar um pouco de culturas também. Bom, primeiro, de uma maneira geral, a área cultivada aumentou, a gente falou isso, né? Um crescimento de 2,3% na área total. E a soja é que puxou, digamos assim, né? Mais uma vez, como você disse, esse aumento. A soja deve ter um avanço de 14,7% em relação à safra passada, produtividade recorde, enfim. Quando a gente fala de soja, ela ainda é o carro-chefe, digamos assim, da produção de grãos no Brasil? Sem dúvida, a soja é o principal produto produzido pelo país. Enfim, ela tem uma comercialização que o produtor
entende como adequada, um modo de cultivo, uma cultura, né, que se adaptou bem ao país. O agricultor ele investe na cultura. A gente vê ao longo da série histórica da Conab como as produtividades elas vêm aumentando para a soja. Isso é reflexo não só de clima, mas reflexo do investimento do agricultor, do investimento em pesquisa de uma maneira geral. E isso acabou dando espaço para a segunda safra, né? Então o milho que até 2011, 2012 tinha na primeira safra, ali nessa primeira temporada, esse cultivo entre setembro e dezembro, como a principal safra, com essa mudança na dinâmica indo a um cultivo maior para a soja, o milho acabou ocupando essa janela da segunda safra, e aí sim o Brasil produzindo 2 safras muito boas, tanto de soja quanto de milho, mas também de produtos interessantes para o mercado interno, como o caso do arroz. A gente ultrapassando 12 milhões de toneladas nessa safra. O feijão também, uma produção muito ajustada ao consumo interno, e culturas também como o algodão, que são culturas que têm uma participação na exportação muito forte, ganhando relevância nas últimas safras brasileiras também. Boa. Você falou do milho, né? Somando as 3 safras, então, a previsão de 132 milhões de toneladas, um aumento de 14,3% no milho. É interessante que a gente, há um tempo atrás, falava do milho safrinha, né? Hoje é o milho segunda safra, que é a principal produção de milho, né? O principal montante produzido de milho no Brasil. Então, o milho que já foi não, né? Tem aí um crescimento muito parecido em porcentagem com a soja nesta safra. E ainda está em andamento, né? Essa produção nesse ano. É bem isso, Ingrid. Na primeira safra do milho, ele tem ali na região sul e sudeste a principal área cultivada. Esse milho ele é importante para a produção de proteína animal, então é um milho que fica muito internamente no país para essa demanda do setor de proteína animal. O milho segunda safra, ele está basicamente em áreas reaproveitadas com plantio de soja, então isso mostra também a eficiência da agricultura brasileira nesse sentido, em reaproveitamento de áreas, em cultivar ali mais de uma safra na mesma área. E tem o milho terceira safra, que pelo calendário de plantio ele é considerado como terceira safra, a Conab considera ele como terceira safra, que ele atende uma outra região, uma região importante que a gente internamente a gente chama de Cealba aqui, que é Sergipe, Alagoas, Bahia, o Nordeste da Bahia, também parte de Pernambuco, Amapá e Roraima tem o cultivo do milho nesse momento, em que ele faz justamente essa ligação ali entre o segunda safra e o primeira da próxima temporada. Tem esse milho terceira safra, que é muito importante para aquela região também. Então, o Brasil ele tem essa dinâmica de agricultura muito forte, até pela extensão territorial do país, e como você disse, segunda safra deixou de ser a safrinha lá em 2011, 12, passou a ser a principal safra de milho do país, muito pautado nisso aí, em reaproveitamento de área, em reutilização dessas áreas, e aí também com uma migração da primeira safra muito sendo direcionada para a soja. Bom, a gente tem, então, produção de milho no Brasil quase que o ano todo, né? Com primeira, segunda e terceira safra. Agora, o arroz. O arroz teve uma recuperação, né? Nessa temporada, uma estimativa aí de alta de 16,5%, com 12,3 milhões de toneladas. A gente percebe aí um investimento, de novo, né? Dos produtores que estavam aí com preço em baixa do arroz, enfim, agora voltando a investir na cultura, tendo essa produção maior em relação ao ano passado. No momento do plantio do arroz, o preço ele foi considerado remuneratório pelos produtores, enfim, então isso acabou aumentando a área cultivada, mas mais que isso, foi uma safra em que o clima favoreceu a cultura. O Rio Grande do Sul, principal estado produtor de arroz do país, né? A área no Rio Grande do Sul ela é toda irrigada. E o que aconteceu para a soja no Rio Grande do Sul, que prejudicou a soja no Rio Grande do Sul, excesso de temperatura, um tempo sem precipitações, para o arroz isso foi benéfico, porque trouxe uma insolação boa ao cultivo, por ser irrigado, o aporte hídrico estava adequado, claro, com o passar dos dias sem chuvas isso acabou diminuindo, mas sem prejudicar as lavouras.
E as temperaturas também, na maior parte das lavouras, né, no geral, elas se comportaram de uma maneira boa, não teve uma amplitude térmica muito grande, isso acabou favorecendo os cultivos. Claro, pontualmente, uma ou outra lavoura foi prejudicada pelo excesso de temperatura. A gente viu no início do ano temperaturas recordes no Rio Grande do Sul, mas para o arroz isso não prejudicou como prejudicou para a soja. Então, foi uma safra muito auspiciosa para o arroz, tanto em função do aumento de área, e aí os motivos são vários, é política pública, é preço remuneratório, é a própria cultura do produtor em cultivar arroz, principalmente na região sul, mas também com a diversificação dessa área de arroz. Ao longo da série histórica da Conab, dá para perceber ali movimentos de aumento de área de arroz em outras regiões. Então, lá na década de 70, o arroz foi um dos responsáveis, talvez, ali pelo aumento da produção no Centro-Oeste. E essa safra tem uma diversificação de cultivo de arroz no Centro-Oeste de novo. A gente viu ali produtores apostando na cultura para essa safra, nessa safra 24-25. Então, o aumento da área de arroz não foi só na região sul, que tradicionalmente é uma região que planta arroz, mas em todas as regiões do país foi observado esse aumento da área de arroz também. Bom, e a combinação perfeita do arroz é o feijão para nós brasileiros, né? O feijão já teve um movimento um pouquinho diferente, uma retração de 1,3%, mas ali na primeira safra, um aumento. Qual que é o balanço da produção de feijão, por enquanto, aqui no Brasil? O feijão, Ingrid, ele é uma cultura que tem... É possível, um ciclo curto, então é possível você cultivar ali 3 safras de feijão tranquilamente no país, e elas meio que se autorregulam de acordo com o consumo interno, enfim, alguma coisa exportada e importada, isso faz parte, mas é muito próximo do consumo interno brasileiro, que está ali em torno de 3 milhões de toneladas, mais ou menos. E para essa safra, a primeira safra, ela cresceu, o preço... ele estava bom no momento do plantio, os produtores apostaram que o preço ia ser remuneratório, como foi na safra antiga, que a safra da Argentina tinha quebrado na última safra, e os produtores acabaram apostando e tivemos uma boa produção na primeira safra. Já na segunda safra, aí sim, uma redução no plantio dessa segunda safra, isso acabou... que pese ter tido um aumento na produção da segunda safra, mas isso acabou reduzindo o preço do feijão. E aí, para a terceira safra, o produtor acabou reduzindo também um pouco do plantio. Então, no cômputo geral, em que pese ter essa redução de área em relação à última safra, porque foi muito plantado feijão na última safra por conta de preço, a gente tem uma safra aí, digamos assim, num padrão, num nível normal, numa produção que é suficiente para o mercado interno, consegue ainda ter essa balança comercial do feijão ainda muito favorável para a gente. Bom, para a gente ir encerrando, eu gostaria que você me explicasse o porquê que o algodão entra na estimativa da safra de grãos, né? E falar um pouco desse movimento. O Brasil hoje, né, é um grande, maior produtor de algodão, maior exportador, na verdade, de algodão. A gente tem uma produção estimada de 3,9 milhões de toneladas de pluma. Por que é que o algodão entra nessa conta, Fabiano? Tá, bom, o algodão ele entra na conta não com a pluma, mas com um caroço de algodão, que é importante para nutrição animal também, enfim, tem uma série de utilizações como óleo também. Então é o caroço de algodão que entra na conta desses 339 milhões aí de toneladas. Só que a pluma é o principal produto do algodão, então a gente acaba dando um pouco mais de destaque para a pluma também. Então é uma estimativa de produção recorde para o algodão, tanto para a pluma quanto para o caroço. Enfim, o Brasil vem aí se consolidando como um dos principais produtores de algodão do mundial, tanto pela quantidade produzida, mas também pela qualidade da pluma. Os produtores, eles têm o produtor de algodão ele é muito especializado na cultura, é uma cultura que tem um pacote tecnológico exigente, então o produtor, quem produz algodão, de fato é um produtor tecnificado. E a cultura vem expressando aí nas últimas safras boas produtividades, e associada ao aumento de área
do cultivo do algodão, então resultando aí numa safra recorde, numa estimativa de safra recorde para o algodão também, assim como é para a soja e para o milho. O algodão nessa temporada deve ter uma produção recorde de algodão. Fabiano, muitíssimo obrigada pela sua análise. A gente passou aqui, né, pelos principais produtos, pelas principais commodities brasileiras que vão para o mundo todo. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia para você. Obrigado, Ingrid. Bom dia para todos. Obrigada. E é com essa análise e esse conhecimento todo que a gente vai encerrando essa edição do Record News Rural. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Até a próxima.